Olá, pessoal. Hoje vamos abordar a passagem de parâmetros entre dois forms, mais especificamente falando de arrays e lista entre dois forms. Então, para exemplificar isso, para servir de base para o que nós vamos discutir, fizemos esse pequeno programa aqui que tem essas quatro listas que serão passadas para um outro formulário chamado de child, assim que a gente clicar esse botão aqui. Ok. Agora, vamos explicar como é que Vamos só dar uma geral aqui como é que o programa funciona, depois entrando no código. Então, nós vamos pegar esses quatro parâmetros aqui, chamar o formulário child, tá? Quando a gente chamar o child, ele vai invocar esse formulário aqui de baixo, e ele passou esses quatro formulários daqui, esses quatro combos daqui, ele passou para cá. Então, nós temos os conteúdos aqui que foram transferidos para cá quando esses parâmetros foram chamados. Quando eu dou OK aqui, ele fecha essa caixa e volta para o conteúdo anterior, e aí nós vamos mostrar o que foi que aconteceu com os valores que a gente alterou lá no formulário que foi chamado, etc. Então, esse é o programinha que vai servir de base para a gente fazer o nosso exemplo aqui. Vamos dar uma olhada agora no código, como é que esse programa funciona. Bom, em primeiro lugar, nós definimos as duas arrays e duas listas que vão servir de base para suportar os nossos dados. Então, nós temos uma array chamada colors, amarelo, azul, verde, é a mesma que a outra chamada color by have, são duas diferentes, tá? Mas com o mesmo conteúdo. Aqui tem uma lista chamada colors list, que tem as mesmas cores, e aqui color list by ref, que tem as mesmas cores também. Ou seja, são as quatro que têm o mesmo conteúdo, tá? Mas elas vão ser passadas de maneiras diferentes. Aqui são duas arrays e aqui são duas listas que vão ser passadas lá para o formulário child na hora que a gente der clicar o botão lá embaixo. Então, aqui é o seguinte, essas quatro listas aqui, arrays e listas, vão servir de data source para as combos. Então, quando eu digo CMB colors, essa combo aqui, colors, data source igual a colors, todo esse conteúdo aqui vai passar para essa combo e vai ser mostrado dentro dela como o conteúdo que ela tem. Tá? Fizemos a mesma coisa com todos, então com isso, vamos dar uma chamada aqui, ó, eu vou chamar o programa, mandar ele rodar e vamos fazer só esse pedaço aqui. Então, feito isso aí, o programa foi rodado, o que ele fez? Ele veio até aqui e preencheu as combos. Então, isso é o que nós temos até aqui. Ó. Então, vamos fechar aqui. Agora, depois que a gente tiver com essas combos montadas, o que eu vou fazer? A gente vai chamar aqui, clicar nesse botão aqui e vamos chamar o formulário child. Para chamar o formulário child, o que nós temos que fazer? Primeiro, instanciar o form. Então, form child igual a new form child, passando esses quatro parâmetros aqui. Então, eu vou chamar o formulário novo, né? Vou instanciar ele passando colors, que é essa tabela aqui, colors by have, colors list e colors list by have. Ou seja, nós estamos passando duas arrays, color e color by have, e duas listas, color list e color list by have. Essa aqui está sendo passada por velho e essa aqui por reference. Aqui nós estamos passando por velho e aqui nós estamos passando por reference. Bom, a diferença entre velho e passar por velho e por reference, nós já vimos num vídeo que está aqui, o link dele está aí, mostrado lá em cima, e lá a gente explica com detalhe. Aqui o que nós vamos fazer, só para a gente continuar aqui, nós vamos fazer o seguinte. Quando nós passamos um parâmetro por velho, o que o sistema faz é o seguinte, ele na verdade ele manda, por exemplo, quando eu chamar isso aqui colors, ele vai criar uma colors dessa tabela aqui e vai passar lá em child. Então aqui em child, quando eu receber aqui cores, aqui ó, esse primeiro parâmetro, porque os parâmetros lá são quatro, aqui também são quatro, a correspondência. Colors vai vir para cá chamando cores e assim por diante. Quando esse parâmetro vier aqui, ele vai na verdade criar uma cópia da array. Então, quando eu chegar aqui, ele vai ter, passando por velho, eu vou ter duas tabelas de duas arrays. Quando eu mandar aqui, quando eu mandar por referência, ele não vai criar uma outra array. O que ele vai fazer é o seguinte, ele vai botar aqui um ponteiro, então nós vamos ter dois ponteiros para o mesmo conteúdo, e não duas vezes o mesmo conteúdo. Tá? Bom, aqui, colors list é a mesma coisa. Quando nós estamos aqui, nós estamos passando por velho. Então, nós vamos ter
esse color desse aqui, nós vamos ter duas listas. Aquela que nós definimos lá e essa aqui que nós recebemos. Como recebemos por velho, ele manda uma cópia para a gente. Quando aqui nós mandamos pedir o valor por referência, por ref, o que nós vamos ter é o seguinte, uma color list só. Nós vamos ter aqui, o que nós vamos ter é um ponteiro na outra e um ponteiro aqui apontando, os dois ponteiros apontam para o mesmo lugar. E nós temos uma tabela, uma lista só. Então, nesse caso aqui, quando os valores são por ref, como eu estou falando, na verdade, do mesmo espaço do mesmo conteúdo, quando eu modificar aqui, se eu modificar alguma coisa nesse child aqui, tudo que eu modificar aqui vai estar refletido lá na outra. Nós vamos ver isso aí. Refletido lá no parent que chamou. Toda a mesma coisa aqui. O que for feito, o que for modificado aqui, vai aparecer modificado lá no outro quando a gente retornar. Porque nós estamos falando, na verdade, da mesma variável. Ok? Bom, então, vamos mostrar isso aqui funcionando, então, tá? Então, vamos lá. Eu vou botar um ponto de parada para a gente acompanhar o programa aqui que ele está fazendo. Então, eu vou botar um ponto de parada aqui. Ó. Então, quando a gente clicar lá, chama o outro formulário, ele vai vir parar aqui e nós vamos passo a passo daí para frente para ver o que está acontecendo. Então, mandamos executar. Isso aqui nós já tínhamos visto, né? Ele fez as tabelas e preencheu e está mostrado aqui. Tudo bem. Agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos chamar o formulário child aqui. Quando eu cliquei aqui, ele veio passar para cá, né? Bota um form call e veio aqui. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Instanciamos aqui, ó, usando esse using aqui, form child, e os 4 parâmetros. Aqui, eu usei esse parâmetro using aqui. Esse parâmetro aqui, na verdade, é opcional. Se você não colocar esse using aqui, ele vai funcionar do mesmo jeito. O using serve só para uma coisa. Quando esse form vai ser chamado e depois quando a gente clicar OK, a gente não vai usar ele mais, nós vamos dispensar ele, tá certo? Ele fecha e ele vai ser dispensado. Se você coloca essa cláusula using aqui, quando ele fechar, ele fecha e libera toda a memória e tudo mais que esse form estava usando. Se você não puser o using, ele vai fechar do mesmo jeito, só que os recursos internamente, você não vê isso, tá? O programa funciona do mesmo jeito, você não percebe isso. Mas internamente, aquele recurso ainda está preso. Tá? O form está fechado, tá? Mas esse recurso ainda está preso nessa instância aqui. Se você quiser que esse recurso seja de fato liberado, aí você teria que dar um dispose. Você teria que dar frmchild.dispose. Porque aí, quando você der o dispose, é uma espécie de garbage collection que ele faz, aí você libera completamente tudo que ele estava usando, tá? Então a vantagem de usar o using é que ele faz isso aqui automaticamente. Mas se você puser ou se não puser, vai funcionar do mesmo jeito. A única diferença é que você vai gastar um pouco mais de recurso. Quando for chamado segunda, terceira, quarta, quinta vez, você vai estar usando um pouco mais de recurso que você poderia economizar aqui. Mas se você não fizer isso, você não vai perceber isso aí, porque até você perceber que está usando recurso a mais, você precisa fazer isso aí alguns milhares de vezes. Tá? É só uma boa prática de programação você fazer esse instanciamento usando o using, que quando chegar aqui, ó, no fim, quando chegar nesse pedaço aqui, no fim desse bloco aqui, ó, o using está nesse bloco. Quando chega no fim desse bloco aqui, ele automaticamente libera todos os recursos que o child está usando. Então, preparamos o child para a chamada. Aí é o seguinte, nós vamos dizer aqui, seguindo, né? Nós vamos dizer o seguinte, que nós vamos carregar esse formulário de child, e eu estou dizendo que a start position, ou seja, a posição onde ele vai ser mostrado na tela, vai ter um posicionamento manual. Quando o posicionamento é manual, eu tenho que dizer para ele onde é que vai estar o topo superior esquerdo do formulário que eu vou carregar. E é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou dizendo que child location vai estar neste ponto aqui, point. Location X, que é deste formulário X, mais metade da largura, e desse formulário Y mais metade da altura, ou seja, o topo superior esquerdo do form child vai estar exatamente no meio do form parent. Por quê? Porque eu peguei metade da altura e metade da largura. X mais metade da largura vai levar, pega o formulário lá, vai levar ele até o meio da largura e esse aqui vai levar no meio da altura. Então, o topo superior esquerdo do formulário chamado vai ficar exatamente no centro do chamador. E aqui embaixo eu dou a chamada. Então, vamos fazer o seguinte, vamos mandar isso aí executar, só para vocês verem isso aí acontecer, depois nós vamos passo a passo. Continue, então ele carregou o formulário, tá? Então aqui, ó, o centro dele, ó,
Ele foi posicionado aqui por causa daquele negócio de posicionamento manual, metade da largura, metade da altura. O topo veio aqui, só para ficar um dissociado do outro, para você ver um pedaço de cada um, para facilitar a explicação que a gente vai fazer. E, de fato, ele veio para cá e ó, os conteúdos estão todos aqui. Agora, nós vamos executar passo a passo para ver como é que esse negócio foi parar lá. Tá? Então, vou dar um cancel aqui e vou restartar o programa para evitar que ele guarde resquício de uma execução para outra. Então, vou dizer agora, aqui em Child, vou marcar. Quando ele entrar em Child, vou marcar um ponto de parada na entrada do Child também. Então, vou executar isso aqui outra vez. Executamos, chamando o form child. Então, veio aqui, que nós já tínhamos visto, tá certo? Aí mandamos executar, ele carregou e agora nós estamos no child. Lá dentro do child, o que nós vamos fazer, então? Nós recebemos esses 4 parâmetros aqui. Quer ver como nós recebemos? Olha, cores. Cores está aqui, olha lá. Olha o que veio aqui, ó. Amarelo. O que veio em colors by ref? O que veio? O conteúdo deles. Todas elas são iguais. Então, chegou tudo aqui. Tá? Então, recebemos os parâmetros. Agora, o que nós vamos fazer? Para melhorar o nosso exemplo aqui, em cada uma dessas arrays ou listas que a gente recebeu, nós vamos botar um elemento a mais. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a primeira array que nós recebemos for de cores e nós vamos colocar mais um elemento que chama branco espaço 1. Tá? Então, como é que a gente faz para a gente acrescentar espaço numa array? A array não tem, array.add não existe. Tá? Então, quando você quer fazer um resize numa array, você tem que chamar essa função aqui. Então, eu dou array.resize, aí eu digo que eu quero que pegue cores, e eu quero que cores fique com o comprimento de tamanho, né? Comprimento. Cores.length, ou seja, o que ela tem, mais 1. Lembre-se que esse parâmetro aqui, o array pede que passe o parâmetro em ref aqui. Não tem nada a ver com o ref lá de cima. Isso aqui, esse comando array resize pede isso. Não tem nada a ver com o resto. Tá? Então, eu estou passando a array para ele dizendo, resize, array resize, função, por favor, pega essa array cores aqui e aumenta o tamanho dela em mais 1. Tá, ok? Então, ele pega e vai me devolver a mesma array que foi, com um lugar a mais em branco. Tá? E nesse lugar em branco, eu vou colocar branco 1. Agora, presta atenção no negócio aqui. Isso aqui, essa notação aqui, ela passou a existir a partir do C# 8, tá? Que é de 2019, mas 2018 ou 2019, por aí. Então, quando eu digo aqui, ó, cores, circunflexo 1, eu estou querendo dizer o seguinte, circunflexo 1 quer dizer último. Tá? Isso aqui é uma nova notação que apareceu nessa época aí, e quer dizer, circunflexo 1 quer dizer último elemento da array. Circunflexo 2 quer dizer penúltimo. Ou seja, é uma notação de índice invertida, uma notação inversa de índice que chama. Tá? Então, o que eu peguei e fiz, na última posição, então eu botei branco dentro disso aqui e a tabela ficou, depois que eu executar isso aqui, ó, vamos fazer. Executei. Essa tabela cores agora tem mais um elemento, que é o branco 1, que foi colocado na última posição, tá? A posição número 5, porque eu coloquei chapeuzinho 1 aqui, que quer dizer última posição. Aí eu vou dar data source, o cores vai ser o data source da como deste formulário do Child, e ele vai ser o quê? Vai ser igual a tudo que veio, mais esse que eu coloquei agora. E só para fazer mais um exemplo aqui, ó, para deixar isso aqui mais claro. Então, por exemplo, a hora que eu recebi, que eu disse aqui cores circunflexo 2, eu estou me referindo a penúltimo. Penúltimo qual que é? Preto. Então, se está tudo certo aqui, qual que tem que ser o conteúdo de W? O conteúdo de W tem que ser preto. Tá? Por quê? Porque é o penúltimo elemento dessa array. Então, entenderam bem essa notação? Essa notação aqui, pessoal, ajuda para chuchu a lógica, viu? É muito mais legal trabalhar com o conceito de eu estou pegando uma array de cá para lá ou de lá para cá. Poupa uma porção de coisa de lógica aí, fica mais simplificado aí com essa notação. Eu gostei desse treco. Bom, aqui nós vamos fazer a mesma coisa com a outra tabela, a cores by ref que a gente recebeu, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos pegar aqui, adicionar mais um, chapeuzinho 1 aqui, circunflexo 1, vamos, só que para diferenciar, vamos adicionar branco 2 e fazer a lista, a data surf da segunda combo. A terceira combo, nós vamos mandar a lista que a gente recebeu. Para adicionar elementos numa lista, é muito mais fácil que adicionar elementos numa array. Para adicionar, porque a lista tem um método chamado add. A array não tem, a Microsoft, por alguma razão, decidiu não fazer para array, mas para a lista ela fez. Então, eu dou cores list.add
e eu estou conseguindo adicionar mais um elemento sem ter que fazer esse negócio aqui em cima. Então, a array, se você quer fazer um resize numa array, você tem que chamar uma função para fazer isso. Se você quer fazer, adicionar um campo numa lista, é muito mais fácil. Você só um add, ele já faz isso aí, essa adição que na outra tem essas duas linhas de comando aqui. Bom, adicionei mais o elemento branco 3 aqui e a outra lista branco 4 aqui. Então é o seguinte, agora vamos continuar e ver o resultado do que a gente fez. Então, o resultado que a gente fez está aqui, ó. Tudo que veio da outra, mais branco 1. Essa aqui, tudo que veio da outra, mais branco 2. Essa aqui, tudo que foi recebido do parent, mais branco 3. E aqui, tudo que foi recebido do anterior, mais branco 4. Se vocês notaram aqui, então, nós mexemos em todos os parâmetros que nós recebemos, a gente alterou, porque nós adicionamos um item em todos eles. Agora, quando eu clicar no botão de OK do formulário Child, ele vai dizer assim, ó, resultado do diálogo OK, porque eu cliquei OK, né? E ele vai fechar esse formulário Child e vai voltar lá para o outro. É isso que faz esse comando aqui. Se eu clicar no botão Cancel, ele vai fechar esse form Child do mesmo jeito, só que ele vai devolver o código de diálogo, ele vai ver como dialog result cancel. É isso que ele vai mandar como resultado do diálogo de volta. Nós vamos ver como é que funciona. Então é o seguinte, ó. Tá tudo aqui, eu vou dar aqui OK. Quando eu der OK, ele vai voltar lá para o parent. Então eu vou botar um ponto de parada lá em parent. Ó, ele está aqui, ó. Quando ele voltar, quando eu der OK, ele vai voltar para cá, que é a caixa aqui de baixo. Ele abriu isso aqui de forma modal, ou seja, enquanto eu não resolver aquilo lá, ele não aceita mexer em nenhum outro forma enquanto não resolver aquele. Está em modal. A hora que eu fecho aquele, ele volta para cá. Tá? Ele fecha o child e voltou para o parent. Então vamos fazer isso aqui. Estou aqui, cliquei OK, fechou o parent, né? Vamos ver aqui, ó. Fechou o parent, fechou o child, desculpa, e voltou aqui para o parent. Vamos pegar o nosso código outra vez. Então ele veio parar aqui. Como eu bati OK, ele deu if dialog result for OK, que foi o que eu cliquei, né? Ele vai fazer isso aqui. Se eu clicasse o cancel, ele fazia aqui embaixo. Então o que eu estou fazendo aqui? Mas quando eu cliquei aqui, ó, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar todos aquelas arrays que eu modifiquei e vai fazer o refresh, vai mandar para o data source outra vez. Ó. Tudo que mandou, ele enviou para lá, colors, color by F, etc. Tudo que ele mandou, ele vai dar o refresh de novo. E vocês vão ver que nem todos os refreshes voltam, porque, por exemplo, esse aqui foi passado em velho. Então, esse aqui, você modifica lá, mas a modificação não vem para cá. Esse aqui, ó, você vai ver que vai modificar, porque ele foi passado por ref, então o que você modificou lá, você modificou a mesma variável, porque só dois ponteiros que apontam para o mesmo lugar. Então, essa variável aqui vai voltar como modificada, porque você passou ela para lá por referência. Aqui, mandou por velho, não vai ser modificado. Aqui, mandou por reference, vai ser modificado. Então, ó, aqui, ele vai dar um refresh, tá? Ele vai dar um refresh aqui, mudando o data source, vai dar um refresh de todas essas comandas aqui. Agora, aqui tem um macete, pessoal. Eu estou pondo aqui, ó, data source null. Antes de fazer o refresh, antes de passar como data source novo, eu pus como null e depois eu botei o novo. Porque se você não puser o null aí, ele não faz o refresh, porque ele fala, o objeto que está querendo dar data source é o mesmo que já estava, então não preciso fazer nada. Tá ok? Aqui, nesses casos, não precisa, porque é array, tá certo? Agora, aqui, nesse caso aqui, como não é no array veio por lista, você tem que fazer isso, porque se ele não sentir a modificação que o objeto do data source mudou, ele não faz. Isso aqui, gente, eu estou explicando aqui, ó, to force refresh. Botei igual null para forçar o refresh. Isso aqui está explicado lá no Stack Overflow, porque ele tem um sistema de notificação que diz quando é que o objeto foi mudado ou não. Se você quiser saber isso aqui em detalhes, dá uma olhada nesse negócio aqui. Se você não faz questão em detalhe, faz o seguinte, ó, é boa técnica, faz o seguinte, você passou por dataset, zera e manda depois de novo, que aí você tem certeza que ele fez o refresh. Ok? Bom, então, feito isso, mandamos executar. O que aconteceu? Aqui, voltou inalterado, porque aquele branco 1 que a gente pôs no outro não apareceu aqui. Aqui, foi mandado por ref, voltou alterado, porque ó, foi por ref, então, o branco 2 que a gente alterou lá, está aqui. Aqui, o que aconteceu? Foi mandado por velho e não alterou. Tá vendo? Voltou a mesma lista. Esse aqui foi mandado por ref e alterou, está aqui.
Tá certo? Então, pessoal, eu acho que espero que tenha dado para entender o que é velho, o que é ref e como é que manda e como é que manda, como é que passa parâmetros de um form para o outro usando arrays e list. Tá ok? Bom, acho que era isso aí. Um abração, pessoal. Espero que seja útil. Bye, bye.